Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A nossa personagem de hoje é o historiógrafo grego Políbio. E para falar sobre essa personagem, nosso convidado é Breno Sebastiani, professor de Língua e Literatura Grega Antiga do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista estão Gabriele Cornelli e ainda Fernanda Pio e Flávia Amaral na produção. Muito bem-vindo, Breno, aqui para o nosso podcast. Eu agradeço também a Bia pela apresentação. Aqui tem uma torcida forte por você, pela FEFELESH, pelo curso de letras, né, Flávia, que está na redação agora. Você é uma pessoa muito querida aqui da Arcai, nossa, de todos nós, né, por todo o trabalho que você tem feito. Eu quero destacar especialmente o trabalho que você tem feito nesse último ano de pandemia, quando estamos gravando esse podcast, com esta reflexão que está indo, né, ainda no coração do problema, que é tanto a questão sanitária quanto a questão política. Você tem conseguido juntar nos teus textos, nas suas intervenções, nas várias lives que a gente seguiu. Muito obrigado por isso, Breno. Você sabe que nós somos muito curiosos aqui no podcast e a primeira parte do podcast é sempre dedicada, devo dizer que os nossos ouvintes adoram, as ouvintes também adoram essa primeira parte, é um pouco dedicada a entender quem é o Breno Sebastiani, quem é esse pesquisador, esse classicista, esse professor, como ele se formou, qual é um pouco a tua trajetória, Breno? Conta pra gente. Minhas caras, meu caro, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Para mim também é um prazer imenso poder estar aqui. Eu venho sempre que convidado, super, maior alegria poder falar com vocês. Vocês também são muito queridos, valeu mesmo por esse convite. E, bom, vamos lá, é sempre um prazer também poder falar sobre esse historiador antigo. Boa noite, bom dia aos ouvintes, não sei se está ouvindo de dia, de tarde, de noite, enfim, vale, o dia tem 24 horas, né, como diz outro, então, bom dia para todo mundo. Legal você ter tocado nesse ponto, meu caro, sobre, né, o cruzamento entre mundo antigo, problemas do mundo antigo e problemas de hoje, né, questões sanitárias e questões políticas estão sempre ligadas, né, às vezes de maneira exemplar, às vezes de maneira exemplar pelo lado negativo, né, pelo lado nefasto, seguindo o velho Tito Livio, né, o primeiro grande discípulo do Políbio, vamos dizer assim, né, o Tito Livio bota lá no prefácio que a história ensina exemplos a serem imitados e a serem evitados. Ele esqueceu quem sou eu para me meter contra o Tito Livio, mas ele esqueceu dos exemplos a serem execrados, né, para serem eliminados, como esses que, né, a gente é obrigado a vivenciar hoje em dia. Mas, enfim, vamos lá, fazer essa ponte e mostrar que esses problemas são recorrentes, há meios de superá-los e, né, essa desgraça toda vai passar. Contem comigo que estamos na área. Então, contar um pouquinho, bem rapidinho, a minha trajetória, não quero aporrinhar os ouvintes com detalhes, né? Eu sou historiador de formação, né? Eu fiz história na USP originalmente, fiz mestrado, doutorado também na história, sempre em história antiga, né? No mestrado eu estudei Tito Livio, no doutorado Políbio, né? E fui para as letras, fui dar aula de grego, que sempre foi uma fixação, uma paixão desde o começo da faculdade, né? Eu fiz várias matérias no grego em paralelo com as matérias da história. Aí alguém vai pergunta de $1 milhão sempre surge em tudo quanto é banca, concurso, escambau, né? Bom, se você é historiador, para que você foi para o grego, né? Como é que você foi para o grego? São várias, eu poderia juntar tudo numa resposta só, mas são várias linhas concorrentes, né? Duas delas são talvez as mais importantes. Primeiro, pelo gosto mesmo, pelo grego, foi uma coisa que, digamos assim, me pegou na hora certa, no momento certo, né? Explodiu por conta de uma série de fatores. Eu, quando adolescente, eu li a Odisseia e eu fiquei estupefato, né? O canto nono da Odisseia, para mim, foi o divisor de águas da minha vida, né? Assim que eu li, eu falei, não, eu preciso ler isso no original, é uma coisa, né, mexeu de uma maneira absurda, né? O canto nono da Odisseia, primeiro, né, foi a primeira grande pancada, e a segunda grande pancada foi a combinação entre o livro sétimo da República e a Apologia de Sócrates, né? As duas obras do Platão. Alguém vai perguntar, bom, se você gosta tanto de Homero e tanto de Platão, por que você não foi estudar nenhum dos dois? Só deixa que daqui a pouquinho eu comento, né?
Enfim, então, primeira coisa, essa obsessão por querer entender esses dois autores no original, a descoberta do curso de grego, né, e o fato de que eu só vim me dar conta muito depois, que eu fiz mais matérias do grego do que na própria faculdade de História. Né, eu passei mais tempo cursando disciplinas do grego do que na própria faculdade de História. O segundo fator foi uma cena curiosa. Numa banca minha, não me lembro agora, não vou me lembrar se foi no mestrado ou se foi no doutorado, nem se foi qualificação ou defesa, tampouco acho que foi qualificação, um professor, né, foi o professor de quem eu tenho uma caríssima lembrança, o professor professor Francisco Murari Pires, né, da História. Ele virou para mim e falou assim: o seu trabalho é um trabalho de letras, né? O seu trabalho não é um trabalho de historiador. Você gosta muito mais de texto do que das questões propriamente históricas, né? E ali deu um clique. Ali eu falei, pô, é verdade, né? Eu gosto muito mais de traduzir, de ler os textos, de trabalhar com o autor, de ficar no texto, do que propriamente relacionar o autor, né? Isso na época, lógico, né? Do que relacionar o autor com questões ditas propriamente históricas, né? Eu gostava, né? Até hoje eu trago isso, né, de explorar o texto quase que obsessivamente. E ali que eu comecei a maturar, eu falei, pô, será que não é o caso de reencaminhar a vida, né, modo de dizer? Por circunstância, nessa mesma época, pouco tempo depois, um pouco mais ou menos, abri um concurso, não era nem concurso, como é que chamava aquilo? Processo seletivo, uma coisa assim, na FEFELESH, para dar aula de grego, né, por conta da licença de alguém da cadeira, enfim, não vou me lembrar agora exatamente qual é a circunstância, mas isso em 2001, final de 2001, abriu esse concurso, era uma vaga temporária, uma vaga de 6 meses, por conta de uma licença, e um grande amigo, né, até hoje, o Adriano Scatolin, professor do latim, lá da USP, falou para mim, falou, Breno, né, você gosta tanto do grego, você, né, você não pensa em emprestar? Falei, cara, não fiquei doido ainda, né, não vou fazer isso, não tenho... Ele falou, não, mas né, pensa pelo lado bom, né, são 6 meses, você tem bala na agulha, assim, botou pilha, né, me estimulou. Eu falei, bom, um dia eu vou querer, né, prestar concurso na História, até então, pensando na aula de História, vamos prestar para saber o que era um processo seletivo mesmo numa universidade pública. Acho que 5, 6 candidatos, todos do grego. Eu falei, bom, beleza, eu vou ficar na minha aqui, tentar, né, ver o que está acontecendo. E qual não é a minha surpresa, quando o presidente da banca, ao fim do certame, o professor Torrano, né, o presidente da banca, ele falou, bom, então em primeiro lugar ficou o Breno Batista. Aí, sabe quando você passa e fala, não, como é que é? Deve ter lido errado, né? Eu passei nesse concurso. E aí você teve praticamente a grande mudança mesmo, né? Ele juntou tudo a partir daquela data. Então, um gosto que vinha de muito tempo, muitos anos, né, correndo paralelo, né, história grega, e de repente essa oportunidade que eu agarrei dali para frente. Aí prestei vários outros concursos, vários outros processos, enfim, uma longa história desde 2002, isso foi em meados de 2002, e de lá para cá estamos na área, beleza? Foi mais ou menos isso. Breno, pensando aí nessa convergência na sua carreira, na sua vida entre a história e a letras, né, como que você avalia a importância das teorias da história no desenvolvimento do seu trabalho? Você acha que esse aporte teórico da história antiga, de como lidar com o passado enquanto objeto de pesquisa, enquanto objeto de conhecimento, faz falta para outras áreas, como a própria letras ou como a filosofia, por exemplo? Cara, essa é uma pergunta difícil de te responder assim de bate pronto. É uma coisa, eu diria que eu venho maturando, pensando desde sempre, né? É claro, quando você faz faculdade de História, você vê que a importância de teoria, marxismo, estruturalismo, tantos ismos, né, são temas recorrentes, algo que não necessariamente, embora não fique tão escondido assim, não necessariamente acontece nas letras, né? Você consegue fazer uma análise literária seguindo uma determinada escola, uma determinada postura. Nas muitas vezes que eu me deparei, né, pensando em como conciliar as duas áreas, é uma situação curiosa, porque ao mesmo tempo que história e letras correm em paralelo, e uma
beneficiar a outra, por outro lado, cada uma tem um objeto distinto, né? Cada uma né? Então não dá para você simplesmente meter tudo no mesmo balaio e falar, não, beleza, é a mesma coisa, vamos lá. Não se criaram as faculdades à toa, né? Não surgiram as disciplinas ao acaso. Mas nas muitas vezes que eu me peguei pensando nisso, eu acho que a melhor resposta que eu consegui formular, talvez por competência ou incompetência, a gente nunca sabe, né, é uma abordagem que eu chamaria de hermenêutica histórico-literária. O que eu chamo de hermenêutica histórico-literária? Por exemplo, para lidar com historiadores antigos, uma coisa é conhecer o texto filologicamente, né, ter o domínio do texto, saber do que esse autor está falando. Agora, não adianta a gente ficar preso ao texto sem ir para a abordagem do contexto desse autor e das leituras, da recepção que esse autor sofreu desde a antiguidade até hoje, né? Quando você faz esse movimento pendular de partir do texto e para as leituras, voltar para o texto, né, para confirmar ou não as leituras, depois voltar para as próprias leituras, você faz uma espécie de pêndulo hermenêutico entre o que a gente poderia chamar de objeto das letras, né, objeto literário, o texto, e o objeto não sei se da história como um todo, mas de uma linha da história, que é a que eu tenho me concentrado mais, que é a história da recepção do texto, né? Não tanto a história política como um todo, ela está sempre evidente no fundo, o Gabriel até comentou isso no começo, né? Não tanto a história política, mas a história das leituras que esse texto passou, porque esse texto passou e como nós chegamos a essas percepções que temos hoje. Beleza? Breno, eu gostei muito da tua resposta à Bia, e se eu posso, digamos assim, te provocar um pouco nesse sentido, a minha experiência, eu nunca tive uma formação formal em história, ainda não sou historiador da filosofia, mas eu acho que a história é a chave dos estudos clássicos. Eu posso dizer isso porque eu nunca tive essa experiência mesmo de uma formação formal em história, mas eu aprendi com os colegas historiadores, inclusive contigo, que a diferença metodológica é dada pela apropriação por parte do classicista, seja filósofo, seja filólogo, literário, quando fala sobre o objeto, pela mediação da metodologia histórica. Essa é a minha... Eu não sei o que você acha disso. Talvez você tenha um pouco mais de prurido de falar isso, porque é um pouco a tua história também, né? Você é um historiador, digamos assim, bem formado. Mas eu tenho essa impressão, não sei o que você acha disso. Cara, não, ótimo o gancho que você deu. Dá para encaminhar para vários lados. Isso é uma questão candente até hoje. Uma coisa que tem norteado a minha conduta já de alguns anos para cá é um fato curioso que, se a gente pegar o surgimento da universidade como instituição no Ocidente, é um fenômeno da Revolução Francesa para cá, né, do mundo germânico, vamos botar assim, do começo do século XIX para cá, grosso modo, falando bem grosseiramente. Ali você começa a ter as separações em ramos cada vez mais específicos, né? Então surgem as faculdades de história, as faculdades de filosofia, de direito, de teologia, né? Elas começam a se separar do direito da teologia, que eram as sedes, digamos assim, do que a gente chamaria hoje de humanas, né? É compreensível essa separação nesse momento, em que você precisa do historiador para lastrear a história dos Estados Nacionais, no caso a Prússia do século XIX, né? Mas hoje, por exemplo, que essa questão é superada, que essa questão não faz mais o menor sentido, o historiador que insistir em ficar sozinho, se eu falar, não, eu faço estritamente história, ou o profissional de letras que fala, não, eu faço estritamente crítica literária, ou o filósofo que fala, não, eu faço estritamente filosofia, não leio outras coisas, ele corre o risco de entrar num rodobaca gigantesco. Sabe aquela brincadeira meio cretina, de ficar girando para depois ter que, né? Claro. O sujeito cai no perigo de entrar nesse rodobaca isolacionista. Ele vai falar quase que para as paredes. Eu não sei se a história seria a chave para todos os estudos clássicos, mas eu acho que o legal é a ciranda, é o diálogo entre todos eles permanente. Quer dizer, um historiador que não conheça... Vamos pegar um caso concreto, talvez com um caso concreto a coisa fique mais plausível. Pegar o próprio Políbio, que é o sujeito que, né, deu o pontapé inicial dessa conversa, né? Se a gente pegar a formação do Políbio, do pouco que a gente sabe lá em Megalópolis, quando ele era jovem, a gente vai ver que ele é um sujeito que estudou com filósofos discípulos, se não me engano, de Carneades, né, filósofos acadêmicos,
né? Tinha uma turma da academia que lecionava em Megalópolis. Quer dizer, é um cara... Academia Cética, né? Academia Cética, exatamente. E ele mostra isso em alguns livros da obra, aparecem passagens até, às vezes, tem uma questão meio mal digerida dele, né? Ele tira o sarro dos céticos em alguns momentos, tem uma coisa meio, né, freudiana ali, mas enfim, deixa pra lá. Quer dizer, é um cara que a gente conhece como historiador, mas cuja formação original é a formação, entre aspas, típica de um intelectual antigo. Um cara que estudou retórica, um cara que estudou filosofia, um cara que tinha noções de história, mas a história em si não era uma disciplina como tal, não era algo a ser ensinado como tal. Quer dizer, na própria personalidade dos antigos, a gente vê essa ciranda em ato, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Nós que somos filhos desse processo de institucionalização da universidade, a gente tem na mente uma obsessão quase que pela especialização permanente, ao passo que os antigos faziam o contrário, né? Os antigos, eles conseguiam reconhecer o específico, mas dentro de um quadro geral. É claro que aspirar a uma formação de um quadro geral hoje em dia, com a vastidão de textos publicados, com a vastidão de materiais de que nós dispomos, mesmo, né, o pouco que sobrou da antiguidade é muito para alguém dar conta numa encarnação só, né? Eu costumo brincar, eu falo que, né, eu tenho mais livro comprado do que encarnações disponíveis para dar conta deles, né? Quer dizer, a gente sabe que se eu pudesse fazer tudo que eu gostaria, eu teria que, né, enfim, whatever. Não que eu acredite em encarnações, que fique bem claro, né? Eu uso a metáfora por circunstâncias. Enfim, deixa pra lá, vamos voltar para o ponto. Quer dizer, mesmo esse pouco que nos sobrou da antiguidade, ainda é muito para você dar conta né, competentemente numa existência só. Né? Então, é só eu acho que é só esse trabalho demorado, delicado, artesanal mesmo, de você ir de um texto para o outro, cotejar, voltar, comparar, tentar fazer as equivalências. Quer dizer, não dá para a gente pegar a peste do Tucídides e falar, olha, tá lá, ó, a peste, olha, é a mesma coisa que a pandemia de Covid hoje em dia. Não dá para usar como template, né? Foi-se o tempo em que a história servia como template para o entendimento do mundo moderno, né? Hoje a adaptação tem que ser muito mais sutil. Os bons historiadores, desculpa, Breno, os bons historiadores não usam como template, mas a política, a cultura continua. Sim. É engraçado, quer dizer, é perceber o universal na diferença, né? O desafio do historiador é perceber aquilo que ainda há de universal, aquilo que ainda há de toantrópinon, para usar a metáfora do Tucídides, né? Aquilo que ainda há de humano, aquilo que a gente ainda consegue resgatar de permanente no meio desse mar de diferenças, para voltar na pergunta da Bia, né, a questão das teorias. Né, tem uma teoria da história que hoje em dia ninguém mais defenderia por N razões, tá? Para não dizer completamente esquecida, ficou num nicho muito específico, que é uma teoria, digamos assim, pascaliana da história. Né, é algo que ninguém menciona por várias razões, mas o Pascal é o autor daquela frase de que a história é um cego acontecer sem raízes. Né? A história é algo absolutamente assistemático, não dá para fazer, não tem o que fazer, enfim, na melhor das hipóteses é um passatempo. Né? É uma visão da história que, por N razões, hoje em dia não se verifica. Mas, enfim, diga lá. Eu acho que precisaríamos de muitas encadernações para poder discutir este assunto. Bom, vamos fazer então um pequeno intervalo, Breno, e já voltamos para conversar sobre Políbio. Maravilha. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta com o professor Breno Sebastiani para falarmos sobre Políbio. Breno, conta para a gente então um pouco sobre Políbio. Vamos apresentar para os nossos ouvintes quem foi Políbio, que informações nós temos sobre ele, o que você poderia nos dizer em termos biográficos a respeito desse autor? Maravilha, legal essa pergunta. Políbio é um cara...
Aquilo que a gente sabe dele deriva da própria obra, né, das informações que ele deixou nas suas histórias e alguns dados esparsos que estão em outros autores, né. Para falar assim bem rapidamente, Políbio nasce por volta do ano 200 a.C., por volta, a gente não sabe a data exata, né, e falece por volta do ano 117 a.C. também. Quer dizer, ele pega praticamente todo o século II, a vida dele cobre quase todo o século II antes de Cristo. Ele teve uma vida de início planejada, mas depois conturbada, para depois voltar a uma espécie de estabilidade. O que eu quero dizer com essa tripartição, né? Ele nasce numa cidade chamada Megalópolis, que foi fundada pelos tebanos, né, depois de terem vencido Esparta e tudo mais. Ele nasce nessa cidade e ele é filho de uma família muito bem situada nessa cidade. Ele seria um cara, sei lá, um político muito importante no contexto. Ele era filho de um cara chamado Licortas, né, que era estratego de Megalópolis. Até alguém vai falar, bom, tá, e daí? O que significava ter nascido em Megalópolis? O que significava ser estratego e tudo mais? Ora, Megalópolis, se a gente olhar no mapa, é a cidade que na época era uma espécie de capital do Peloponeso, né? Se você excluir Esparta da jogada, Megalópolis respondia por praticamente todo o Peloponeso da época. O Peloponeso é aquela parte sul da Grécia, aquela península ao sul da Grécia. Quer dizer, era uma cidade, um local, uma região geopolítica, vamos dizer assim, decisiva, né, nos confrontos entre a Casa da Macedônia, né, o reino macedônico, que já vinha se fragmentando desde a morte de Alexandre. Era uma região decisiva nos confrontos entre a Macedônia, né, os outros reinos helenísticos, no caso a Síria, o próprio Egito, e futuramente, né, pega bem na época do Políbio, os romanos que vão vir do Ocidente. Tá? Ele é uma espécie de, digamos assim, um potentado local. Qual seria mais ou menos um termo de comparação hoje em dia? Sei lá, alguma coisa como, mal comparando, sei lá, o presidente da França, mais ou menos. Quer dizer, alguém muito importante dentro do cenário geopolítico maior, formado por outras grandes potências. Enfim, Políbio nasce nessa cidade, nasce nessa família poderosa. Ele é a família dirigente de Megalópolis, ele é sobrinho de Filopêmen, que era um outro cara muito importante na cidade. Quer dizer, ele tem todo umas costas largas, né, em termos políticos, e ele muito cedo se encaminha para a política, né? Ele é uma espécie de assim, herdeiro natural. Parece até coisa que acontece em alguns países latino-americanos, né? Pais metidos na política que gostam de, né, transferir a coisa para filhos ou dão cargos e, né, benesses para filhos, mas enfim, não é bem, enfim. Ele seria, né, uma espécie de herdeiro político da linha de Licortas e Filopêmen. Por volta, mais ou menos, da década de 170 a.C., né, os romanos que já vinham, né, se imiscuindo nos negócios políticos da Grécia, né, estão decididos a acabar com o poder macedônico, porque vem na Macedônia uma ameaça mesmo para o próprio poderio romano. Resultado, Políbio, né, e a chefia da Liga Aqueia, né, a Megalópolis era uma espécie de capital da Liga Aqueia. Políbio se vê em palpos de aranha. Por que em palpos de aranha? Né? Se aliar com os macedônios, ganha a inimizade dos romanos, isso pode ter consequências diretas para o Peloponeso, que não é tão poderoso assim. Né? Se aliar com os romanos, pode vir uma retaliação da Macedônia, né, num conflito que ninguém sabe qual vai ser o fim. Não sabemos exatamente o que aconteceu, porque a história, né, exatamente dessa época não nos chegou completa, né, a obra dele é fragmentada justamente por essa época. Tem uma série de imbróglios, uma série de intrigas políticas, ele é denunciado por um contemporâneo junto aos romanos e tudo mais, mas ele é acusado. Né, a gente sabe que depois da queda da Macedônia, em 168, né, depois que os romanos vencem o rei Perseu, ele é acusado de ter conspirado com os macedônios contra os romanos. Né? E o comandante vencedor da Batalha de Pide, né, a Batalha de 168, a batalha que, né, acabou com o reino da Macedônia, o comandante romano, ele, para garantir a manutenção dos tratados na Grécia, ele reúne, né, as cidades gregas e ele ele manda, né, que sejam selecionados 1.000 reféns, né, 1.000 reféns para serem levados a Roma sem julgamento, como garantia desses tratados. Como é que funcionava esse sistema na antiguidade? Você vencia um determinado país, uma determinada cidade,
E como garantia de que aquela cidade não vai voltar a se revoltar, não vai voltar a provocar distúrbio, você pega os filhos, digamos assim, da elite dessa cidade e leva, né, para a sua própria cidade. Quer dizer, por um tempo você segura essas crianças como... É sequestro mesmo, não tem outra explicação, né? Você segura essas crianças ou jovens, sei lá o que, por um certo tempo, como garantia de que essa cidade não vai se revoltar. Se ficar né, se a cidade ficar boazinha, beleza, você devolve. Se não, eles ficam lá por tempo indeterminado. Muito bem, dentre esses 1.000 reféns, né, Políbio é um deles. Né? Políbio é um sujeito, né, como eu falei, de uma família muito rica, uma família muito importante, e ele é levado para Roma em 167 como um dos 1.000 reféns, como garantia de que os gregos não vão mais se revoltar contra os romanos. Nessa brincadeira ele passa 17 anos em Roma. Né? Ele é obrigado a ficar em Roma sob custódia desde 167 até 150 a.C. E em Roma ele fez basicamente 3 coisas, digamos, do que a gente sabe com certeza. Primeiro, ele consegue ficar amigo do filho de Emílio Paulo, né, Cipião Emiliano, o futuro Cipião destruidor de Cartago, né, neto do africano. Né. Ele consegue ficar amigo do filho do vencedor, e isso o beneficia de várias maneiras. A primeira, podendo ficar em Roma. Né? A segunda, podendo ter acesso à biblioteca do rei Perseu. Né? Emílio Paulo era um cara, né, truculento, mas não era burro. Né? Ser truculento e burro é fácil, é regra. Né? A gente não precisa olhar muito para saber do que a gente... Né? Agora, Emílio Paulo era truculento, mas não era burro, por mais paradoxal que isso parecesse. E ele leva a biblioteca do rei Perseu para Roma, né, para os próprios filhos. E Políbio, sendo amigo de Cipião Emiliano, pode ter acesso a essa biblioteca. Não era lá uma biblioteca como Alexandria, por exemplo, mas, né, numa cidade que até então não tinha nenhuma, era algo não desprezível. Né? Segunda coisa, na narrativa dele, Políbio, ele nunca escreve de boca própria que os romanos são bárbaros do Ocidente, mas há personagens na obra em cujas bocas ele põe a frase bárbaros do Ocidente. Quer dizer, ele tem uma relação de amor e ódio com os romanos. Né? Por um lado, ele conhece as instituições dos romanos, vê como é que funciona aquela grande máquina político-militar dos romanos. Por outro lado, ele é um refém, ele é um sujeito que está ali naquela situação de sujeição. E a terceira coisa que ele consegue, né, por ele ter ganho a confiança dos romanos, por ele ser um grande amigo da casa vencedora e tudo mais, ele tem permissão para fazer viagens de exploração, seja pela Itália, seja inclusive, né, até a Ibéria. Né? Ele diz no livro 3º que ele foi investigar pessoalmente, in loco, né, os locais em que Aníbal teria passado para atravessar os Alpes e chegar até a Itália. Quer dizer, ele foi um cara que ele tinha tudo para ser, resumindo a história até aqui, ele tinha tudo para ser o próximo dirigente da Liga Aquea, da cidade de Megalópole, né, é levado para Roma, e em Roma, ao tomar conhecimento dos costumes dos romanos, ao fazer amizade com Cipião Emiliano, ele decide escrever a história do período. Por que ele decide escrever a história do período? Aí a grande sacada de Políbio, a grande questão que ele se dá conta, ele diz no primeiro parágrafo, né, nenhum povo nunca, jamais fez isso que os romanos fizeram, né, que foi articular em torno de um poder único, né, todos os demais povos da bacia do Mediterrâneo. Quer dizer, os romanos conseguiram, né, fazer a primeira globalização da história, trocando em miúdos. Os romanos foram os primeiros globalizadores da história, eles conseguiram articular todo o Mediterrâneo, né, em torno de um poder único. Só que Políbio vai além, ele fala, eles fizeram isso e não fizeram de graça. Não foi algo simplesmente casual, muito embora tem todo um problema, toda uma discussão sobre o papel da Tüche, né, o papel do acaso na sua obra. Os romanos fizeram isso porque eles tinham um plano e tinham um Estado suficientemente bem organizado, né, que permitiu que eles fizessem isso. É o embrião do famoso livro 6, o livro talvez mais conhecido do Políbio, que é o livro em que ele discute não só o círculo de constituições, mas a constituição mista dos romanos, né, a constituição que fundiria, né, o poder real, o poder aristocrático e o poder popular numa coisa só. E essa máquina teria permitido aos romanos, né, se sobrepor a todos os demais povos do Mediterrâneo. Breno, achei muito interessante esta tua apresentação, de fato, desse percurso do historiador, essa história do historiador que você fez. Antes de contar um pouco mais sobre como Políbio vê os romanos, nós queríamos um pouco te perguntar sobre como é Políbio enquanto escritor de história. Tá. Isto é, no que a maneira
em que ele escreve história, por exemplo, difere dos historiadores anteriores, Heródoto, Tucídides e outros? Não, legal essa pergunta, muito interessante. É comum, eu mesmo já defendi essa tese, hoje talvez não defendesse. Dizer que tem uma teoria que vem desde o século XIX que diz que Políbio escrevia numa espécie de estilo de chancelaria, né? É um sujeito que é um burocratão, né? Um burocratão, militarzão pesadão. Houve um tempo que militares escreviam, sabiam escrever, sabiam pensar, né? Houve um tempo, faz muito tempo, mas deixa para lá. Há quem defendesse, desde os meados do século. Hoje em dia, militares são notabilizados pela covardia, né? A gente vê que, né, teve um tempo que a coisa era bem diferente. Deixa para lá, não vamos entrar em polêmica, né? Há quem defenda que Políbio escreve nesse estilo de chancelaria, meio pesado, meio burocrático e tudo mais. É possível defender isso, enfim, se você tem a comparação de Heródoto e Tucídides, sobretudo, ou de Xenofonte, por trás, né? Agora, se você olhar para o texto do Políbio, hoje eu talvez defendesse uma outra posição, que é o seguinte, é um cara que ele não tem, talvez, a preocupação estilística ou a preocupação com deleitar um leitor, como talvez um Xenofonte, um Heródoto tivessem, né? Ele é um sujeito, digamos assim, ele é um político escrevendo para políticos, né? É um político escrevendo para pessoas que futuramente podem vir a ser políticos, né? É um sujeito que não está muito preocupado em, digamos, contar causos, né? Dele que ele bate de frente com uma historiografia da qual ele discorda. Para dar um panorama um pouquinho mais aberto, talvez fique mais fácil de localizar a questão. Desde que a historiografia existe como gênero, né, se a gente pegar, não precisa voltar em Homero, mas pegar ali na transição do século VI para o século V, desde que a historiografia existe como gênero, você consegue visualizar duas linhas que às vezes correm paralelas, às vezes se fundem no mesmo autor, né? Que linhas seriam essas? Né? De um lado, uma historiografia mais romantizante, digamos assim, uma historiografia mais romanesca, que gosta de, né, mais voltada para fábulas do passado, mais próxima da épica, digamos assim, né, mais interessada no elemento romanceado da narrativa, no elemento deleitoso da narrativa, do que propriamente no que a gente entenderia hoje por historiografia, né, o relato dos fatos, sei lá, né, desde o século XIX. De outro lado, essa historiografia mais pé no chão, mais pragmática, mais terra-a-terra, mais focada em eventos políticos, militares, né, mais sistemática. E alguns historiadores, né, que equilibram razoavelmente bem as duas tendências. O próprio Xenofonte é um deles. Por exemplo, você pegar as helênicas, você, né, consegue visualizar as duas coisas caminhando em paralelo. Ora, Políbio, ele é visto tradicionalmente como, assim como Tucídides, um representante da segunda linha, né? Quer dizer, o cara mais papum, pão, queijo, mais terra-terra, escrevendo para esse público bem mais restrito, bem mais específico, que é esse público formado por leitores ou políticos ou futuros políticos, né? Uma espécie de história quase que pedagógica, quer dizer, pegar o menininho ali de 14, 15 anos, filho de uma família, né, de uma determinada posição, né, esse moleque já está sendo preparado para ser um futuro cônsul, dirigente, sabe-se lá de que cidade, de onde for, né, e ele, supostamente, o público dele, Políbio, é esse. Agora, isso não quer dizer que ele escreva mal, ou escreva seco, ou escreva de N maneiras por essa razão. Todo mundo quem já leu a obra e lembra da passagem da Apega, né, a boneca Apega, em que ele descreve com requintes de crueldade como é que essa boneca funcionava, era uma máquina de tortura, né, usada por um rei espartano. Quem lembra dessa passagem sabe que o Políbio também, quando ele quer, ele sabe ser um estilista, né, ele sabe escrever uma história ao arrepio dos próprios, daquilo com o qual ele se contrapõe, né? Quando ele quer, ele sabe contar uma boa história, digamos assim. Então, hoje, eu diria que ele é um sujeito que ele manejava muito bem a língua grega, sabia o público
né, para quem ele estava se dirigindo e não está muito interessado em abrir a narrativa para outros públicos. O difícil seria fazer a comparação entre ele, Heródoto e Tucídides, né, cada um num contexto, cada um com um objetivo, aí a coisa vai para... Então, para resumir, ao invés de dizer que ele é um burocratão escrevendo para burocratões, eu diria que é um cara que escreve de maneira simples, é um cara que não está muito preocupado com grandes floreios. Breno, e pensando a respeito do que ele escreve, né, considerando aí as etapas do imperialismo romano... A natureza do objeto também. Isso, a natureza do objeto, né? Como Políbio lê esse momento? Então, aí a gente entra numa coisa legal, que é digamos assim, a marca registrada dele, né? Ele é um olho de águia, eu diria. Ele é um cara, o olho de águia. Ele teve uma sacada genial. Né? A historiografia grega, a partir do século IV, mais ou menos, se a gente pegar a coleção de fragmentos do Jácobe, por exemplo, você vê que entre o século IV a.C. e o século I, você tem uma explosão de nomes, de praticantes de historiografia, são quase 1000 nomes. Né? O grosso da historiografia grega se concentra nesse arco de tempo, né? Provavelmente por conta das N peripécias porque o mundo mediterrâneo passou no período, é um período extremamente conturbado, extremamente crítico, e por aí vai. Enfim. Agora, a despeito dessa massa toda de autores, né, ninguém teve a sacada que Políbio teve, pelo menos nós não temos notícias disso. Né, ninguém teve a sacada que ele teve de unificar, né, uma narrativa em torno de um poder único e as articulações desse poder. Por isso que eu chamo ele, né, de um olho de águia. Né, logo no prólogo ele diz, quer dizer, cabe ao historiador se colocar no lugar da Tyche, né, perceber o que o acaso fez, né, que essa força, é difícil definir Tyche na obra, todo um problema gigantesco, né, mas o que essa potência do acaso fez que permitiu aos romanos, né, unificarem o mundo todo em torno de um projeto comum, né. Então, dentre tantos historiadores escrevendo no período, né, alguns que já tinham escrito sobre Roma bem antes dele, é o caso de Timeu, é o caso do próprio Fábio Pictor, que é um historiador romano, por aí vai, dentre tantos escrevendo no mesmo contexto ou antes dele, ele meteu o dedo na ferida, ele foi lá e disse o óbvio, mas, né, como todo óbvio, só é óbvio depois que é dito. Né, ele ou disse o óbvio, ou ele criou esse óbvio, enfim. Não veio ao caso. Então, por conta do objeto, eu acho que vale a pena a gente destacar a sacada dele, Políbio, né, de ter percebido isso, ter dado nome aos bois e ter estruturado a narrativa em cima disso. Sabe aquela coisa do Hesíodo? Você saber por onde começar é já meia jornada, né, já ter percorrido meia jornada, né, ele seguiu essa sabedoria proverbial praticamente à riscas. Ele tem um objeto concreto diante de si, né, o resto é... E a gente tem um detalhe que eu sempre menciono, também uma frase pode levantar uma polêmica desgraçada, mas deixa eu falar. Políbio é contemporâneo de Catão, o censor. Né, ele conviveu com Catão em Roma, tiveram diatribes no Senado, inclusive, né, tem aquela velha piada que Catão teria feito com ele, depois eu conto, né, tiveram uns arranca-rabos ali, mas Catão é um cara que ficou famoso por várias razões, entre elas por conta de uma frase que eu aprecio bastante, assim. Catão teria dito o seguinte, né, uma vez algum desavisado perguntou para ele, né, como é que eu devo escrever, a melhor forma de escrever, né, e Catão teria respondido o seguinte, né, res tene verba sequentur, né, primeiro você tem o assunto, né, tendo o assunto, as palavras se seguem, né, se você tiver aquilo sobre o que falar, as palavras são de menos. Claro, essa frase é altamente polêmica, né, porque ela é altamente retórica, a começar por isso, né, Catão não era bobo nem nada, muito pelo contrário, né, aquela lenda de que, né, ele expulsou os filósofos de Roma, porque, né, perniciosos, corruptores da juventude, patati patatá, retórica, né, vamos ouvir isso com grano sais. Mas, enfim, Políbio é contemporâneo desse cara, né, e eu diria que ele botou isso em prática com todas as letras, assim, quer dizer, você tem um objeto bem definido, um objeto muito concreto para narrar, o resto é manejar a língua de modo a expor esse objeto. É uma preocupação um pouco diferente de Heródoto, um pouco diferente de Tucídides, né, em que você vê o trabalho poético de Heródoto e Tucídides é de uma outra natureza, de uma outra finalidade. Ele, Políbio, talvez não tivesse essa preocupação poética com a língua que Heródoto e Tucídides têm, mas isso não quer dizer que o estilo deles seja melhor ou pior do que aqueles dois. Quer dizer, é uma outra opção, uma outra pegada, por aí vai.
Não sei se eu respondo a tua pergunta, se ajuda. Não, mas legal, esse é um tema bem divertido, vamos dizer assim. Com certeza respondo sim, Breno. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Nosso papo está maravilhoso. Pois é, o tempo passa voando aqui para nós sempre. Breno, se os nossos ouvintes quiserem encontrar o seu trabalho, quiserem ler alguns artigos seus, ou saber que livros aí, quais as suas traduções, né? Onde que você indicaria que pode encontrar seu trabalho na internet? Legal, vamos fazer propaganda, vamos lá. Tem um portal muito conhecido, acho que talvez a referência mais direta, né, que é o portal Academia. Só jogar meu nome, se jogar meu nome no Google, eu acho que dá direto, né, Breno Sebastiani, acho que dá direto, mas tem o Academia, né, ali eu deixo todos os trabalhos, os que podem ser disponibilizados gratuitamente, né, estão todos lá. Tem o meu Instagram também, eu sempre ponho no Instagram o @Breno Sebastiani, né, tudo junto, eu sempre ponho ali coisas de lá, inclusive, né, o que eu fiz com o Gabriel uns tempos atrás, está lá também, tá todas as indicações lá bonitinho. Joguem no Google, não tem crise, tem um monte de coisa espalhada por aí. Acho que fica mais fácil fazer desse modo. Maravilha. Breno, muito obrigada. Eu nossa, que pena que tão pouco, tinha tanta coisa mais para falar, ficou de fora a piada do Catão com o Políbio, que é a parte mais divertida. Manda aí agora. A história é mais ou menos assim, né? Políbio, ele tem uma passagem do livro 12 em que ele teria usado Odisseu como uma espécie de alter ego do historiador, né? Ele traz um paralelo bem... O problema é que o livro está fragmentado, a gente não sabe direito qual é o teor desse paralelo, mas enfim, o paralelo entre o Odisseu e a figura do historiador, quer dizer, o historiador, ele, Políbio, se vendo como uma espécie de novo Odisseu, né, que vai viajar no Mediterrâneo para fazer pesquisa em loco. Claro, o Odisseu viajou porque não tinha jeito, né, porque não tinha o que fazer, ele, Políbio, viajou porque ele quis, né, então tem N problemas aí nessa comparação, mas deixa para lá, não vem só o cara. E talvez tenha sido muito comum, talvez tenha sido uma lenda muito divulgada, essa ideia de que Políbio se via como o segundo Odisseu, a ponto de, em um monumento funerário em Megalópolis, em outras cidades do Peloponeso, você ter menções a Políbio como o segundo Odisseu, ou versos da Odisseia quase que reportados literalmente, em homenagem a ele, Políbio. Então era uma coisa mais ou menos disseminada que Políbio fosse esse novo Odisseu que tentou salvar a Grécia frente aos bárbaros romanos, né, contra os ciclopes romanos. Tem um jogo aí tem até um capítulo não vou me lembrar o nome da autora, né, Políbio na caverna dos romanos, né, não é por acaso essa alusão. Enfim, e diz a lenda que depois de conseguir a libertação dos reféns gregos em 150, né, conseguindo junto ao Senado romano a libertação dos reféns gregos, né, Políbio teria voltado ao Senado, teria, né, depois do fim da sessão, teria, né, eu lembrei de uma coisa, teria voltado ao Senado para pedir que os senadores romanos restituíssem não só os reféns para suas cidades, mas também as honras, né, os cargos e tudo mais que esses reféns gozavam antes, né, de serem levados para Roma. Aí diz que Catão, né, diz que ele entrou no Senado, se deparou com Catão, diz que Catão olhou bem para a cara dele assim e falou, você me parece mesmo Odisseu, né? Odisseu voltando à caverna do Ciclope para buscar o chapéu e o cinto que esqueceu lá dentro. Quer dizer, Catão, enfim, não sabemos se a história é verdadeira, os termos são esses, mas de onde veio essa lenda, né? Não sabemos quem colocou, né, Catão como um potencial ciclope, tem todo um problema, né, hermenêutico por trás dessa anedota, mas o fato é que ela é saborosíssima, né, quer dizer, são dois contemporâneos meio que disputando uma forma de metis da época, alguma coisa assim, né, deixa para lá. Se non è vera... se non è vero, benissimo trovato, quindi lasciamo come sta. Perfeito? Então, vamos lá. Obrigada, Breno. Muito obrigada pela história, pela conversa e pela sua participação. É uma pena que não tem cafezinho, né? Não tem como a gente tomar um cafezinho. É isso que eu falo. Se tivesse o café, uns pão de queijo aí você tá para fazer. Seria, não, mas só alegria, vale a brincadeira. Muito obrigado, Breno. Obrigado. Querendo fazer um segundo round, vamos lá.
de bala. Isso aí. Tomara que o pessoal goste em casa também, pelo menos se divirta mais com a novela, né? Se esse fim for alcançado, já tá ótimo. Já tá ótimo. Valeu, meus queridos. Valeu mesmo. Show de bola. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!